Bom dia, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo porque caso alguém não tenha entendido pelo podcast sobre placas tectônicas, eu resolvi gravar esse vídeo para facilitar a vida de vocês. Então é o seguinte, com os movimentos tectônicos, eles continuam modificando as feições da superfície terrestre. É muito importante que a gente entenda o que são essas placas tectônicas e qual a importância dela na nossa vida. O conhecimento dessas placas e seus movimentos foi um grande avanço nas geociências, ciências que estudam a Terra. Por meio da noção dos seus mecanismos, é possível compreender como se dão fenômenos geológicos, tá? Como terremotos, vulcões, formação de grandes cadeias de montanhas e até mesmo grandes vales, entre outros, além de conhecer o passado geológico do planeta. Ok? Vamos lá. Vamos entender um pouco essas placas tectônicas. Bom, Wagner, né, um famoso meteorologista, ele, através de uma pesquisa bastante interessante, a partir da formação rochosa, da mesmo tipo geológico entre Brasil e África, por exemplo, ele conseguiu concluir que num passado longínquo, essas áreas eram todas juntas. Então, a gente entende que, por serem juntas, ele determinou que antigamente existia um grande continente chamado Pangeia. Tá? E o movimento das placas tectônicas, né, que é incessante, inclusive até hoje eles não pararam, foram separando esse continente ao longo de milhões de anos, formando primeiramente Gondwana e Laurásia. Olha aqui, tá? Só para que vocês entendam aqui rapidinho, ó. Olha que interessante. Perdão, voltei mais do que eu precisava. Aqui. Então a gente vai ver, ó, as placas tectônicas são grandes formações rochosas, né, que se encontram no manto da Terra e por se encontrar no manto, justamente é que elas não são fixas, né? A gente entende que como o manto não é um lugar sólido, essas placas ali se movimentam. Então, ó, nós temos aqui as grandes placas tectônicas, ok? Se formaram e estão movimentando até hoje. Então vamos lá. Quando Wagner falou a respeito da Pangeia, ele imaginava, né, que seria isso aqui: todos os continentes unidos em um único bloco continental. Olha, e o grande oceano chamado Pantalassa. Então nós tínhamos Pangeia, que era um bloco continental inteiriço, e o Pantalassa, que era o grande oceano. Bom, pessoal, aqui é bastante interessante a gente perceber que a partir né, olha aqui, as placas foram se movimentando, olha aqui que interessante, formando a Laurásia e Gondwana. A Laurásia ficou com o bloco europeu e asiático, olha só que legal, tá? Enquanto Gondwana, né, ficou aqui com América, né, e África, e além da Austrália aqui e Antártida. É o seguinte, as placas continuaram se movimentando e nós tivemos, ó, já quase há 135 milhões de anos atrás, a quase que formação completa dos continentes como eles são hoje. Vamos percebendo aqui, ó, as setinhas indicam a movimentação das placas tectônicas que iam, né, modificando a crosta terrestre. Olha só. Olha, Cretáceo há 65 milhões de anos, quase como é realmente hoje, né? E, enfim, era Cenozoica, né, de 65 milhões de anos para cá, nós temos a formação como é hoje, tá? E as placas, inclusive, continuam se movimentando, tá? As placas ainda não pararam, ok? Então vamos lá. Esses são exercícios que depois vocês vão fazer, ok? Mas vamos lá. É o seguinte, esse movimento desses blocos de terra, né, que geraram aí a crosta terrestre como ela é hoje, nunca parou. E foi descrito pelo Richard Wagner, tá? Alfred Wagner, perdão, Richard Wagner, não, esqueçam isso. Alfred Wagner, meteorologista alemão, que através dos estudos, e a princípio, pessoal, é muito interessante a gente lembrar que é, quando ele determinou esse estudo, né, ele foi desacreditado, ninguém acreditava nele.
Todo mundo acreditava que aquilo era uma loucura, tudo mais, e só foi comprovado essa teoria após a sua morte, né? Quando foram capazes de, através de tecnologia e aparelhos muito mais novos, provarem essa situação. Então, isso é interessante, né? Pensar que o cara foi desacreditado e, de repente, toda o estudo dele foi comprovado através de metodologia científica. Bom, é o seguinte, a gente já sabe que as placas tectônicas são grandes blocos rochosos, que estão ali no manto, né, servindo como se fosse de base para a crosta terrestre. A gente já sabe que eles estão se movimentando, mas vamos entender agora como é essa movimentação e por que acontece. Ok? Então vamos ver aqui o primeiro, os movimentos de convecção. Olha só. Então aqui, ó, através da imagem, vou explicar para vocês. Vocês sabem que nós temos aqui no núcleo, tá, temperaturas de quase 6.000 graus Celsius, o que faz com que essa região aqui seja muito quente. Okay? O que acontece? Essa temperatura faz com que gases e o próprio magma acenda. Tá? Ele quer subir. Olha só, ele quer subir. Tá? Quando ele quer subir, ele encontra, tá, essas grandes rochas e começam a bater nela e voltar. Olha aqui, ó, a setinha está indicando, ó, vai, bate e volta. Isso é chamado de corrente de convecção, ok? É como quando a mãe da gente vai fazer café, que a gente olha lá, né, a água fervendo. O que está acontecendo? A água mais quente, que está no fundo da caneca, próximo à chama, tende a subir. Tá? E quando ela vai subindo, no caso da caneca, ela não encontra resistência nenhuma, ela evapora e vai para a atmosfera em forma de vapor d'água. Aqui não tem como. Aqui ela encontra uma grande massa rochosa e bate e volta, bate e volta. Esse movimento de convecção faz com que as placas tectônicas se movam e continuam se movendo durante ao longo de milhões de anos, ok? Isso é o que ocorre, tá? Isso é o que faz com que as placas tectônicas se mexam, tá? E estejam em constante movimento. Bom, o que acontece, né, com relação aos limites? As placas tectônicas, elas não estão coladas, ok? Elas possuem limites. E nós temos três principais limites, né? Então a gente vai entender cada um deles agora. Olha que interessante. Nós temos o limite divergente, quando elas vão para lugares opostos, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma placa tectônica, olha aqui, e outra placa tectônica. Bom, à medida que elas vão se afastando uma da outra, ela vai criando vales. Olha aqui que interessante, tá? Esse terreno entre elas acaba se rebaixando, tá? Então, por exemplo, um exemplo bastante comum a gente entender isso é o Vale do Rift, lá na África, tá? Onde as placas estão se afastando, aumentando, né? Diminuindo o terreno ao seu redor, né? No caso lá, até fazendo com que o mar Vermelho fique cada vez maior, né? Cada vez mais extenso, até podendo separar o chifre da África ali. Olha aqui, ó, ao longo de milhões de anos, óbvio, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Olha aqui, ó, nós tínhamos apenas como se fosse um canal de um rio que foi aumentando até virar um mar. Então isso ocorre porque movimento, divergente, quando elas convertem para lados opostos. Então elas criam os famosos vales, ok? Vamos lá. Os limites convergentes. Olha que interessante, é quando elas convergem, tá? Quando elas se chocam, formam as cadeias montanhosas. Olha aqui, ó, tá? Então, o que ocorre? Uma mergulha sobre a outra, olha aqui, ó, essa daqui cavalgando sobre essa daqui e é, vai formando a cadeia montanhosa. Tá? Esses são os chamados dobramentos modernos que ocorreram, tá, nos últimos milhares de anos, já era Cenozoica, período terciário, onde formaram a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Alpes,
a própria Cordilheira dos Andes na América do Sul. Então, olha só, elas convergem, olha a setinha indicando, para o mesmo lado. Quando elas se chocam, elas formam elas enrugam, né, a crosta terrestre, formando assim as cadeias montanhosas, ok? E isso também gera grandes terremotos, vulcanismo, entre outros, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui os limites transformantes. Esses limites transformantes também vocês poderão encontrar em alguns lugares chamados de limites transformantes, ok? Esses limites transformantes, muitas vezes, ela está uma do lado da outra e ficam se esfregando, tá? Então a falha causando assim, olha aqui, ó, aqui vocês vão perceber, ó, causando assim uma falha entre elas. A mais famosa falha do mundo é a falha de San Andreas, na Califórnia. Inclusive é uma falha que pode ser vista do espaço, tá? Então ela é monitorada constantemente em razão do risco que apresenta para milhões de pessoas que vivem em sua região de influência. Por que ela é monitorada? Porque de repente, um deslize um pouco maior, ali, um pouco mais forte entre as duas placas tectônicas, olha aqui, pode acarretar terremotos de grande magnitude e destruição. Então, as placas, os limites transformantes, também, tá? Eles não causam aí cadeias ou criação da litosfera, porém ocorrem, né, causam grandes e fortes terremotos com potência destrutiva muito grande, certo? Bom, eu acho que ficou bastante claro para vocês. Qualquer dúvida eu estarei aí, ok? Um beijão a todos e até a próxima.